comentasse um pouco sobre isso. Primeiro, essa relação intrínseca com o jornalismo, você vê na fotografia, o jornalismo ele é um contexto assim, utilitário que coloca a fotografia a seu serviço. Eu não enxergo assim, o jornalismo como uma expressão necessária à fotografia. Eu diria sim, quer dizer, a fotografia, como outras artes, um pouco mais, um pouco menos, a gente não pode generalizar, ela tem um componente sim de comunicação. O que me interessa, assim, discutir e resgatar de alguma forma, é a ideia, uma ideia dessas que foram recalcadas historicamente, é que a fotografia implica sim numa expressão do mundo. Quer dizer, é claro que um fotógrafo publicitário ou um artista que recorre à fotografia, ele pode produzir toda a sua obra trancado entre quatro paredes, num espaço mais neutro possível, e talvez alguns poucos elementos bastem para ele produzir toda a sua obra. Mas eu não vejo assim qual a utilidade da gente defender esse tipo de fotografia que pressupõe que a imagem se constrói sempre a partir de dentro. Eu acho útil a gente reconhecer uma tendência que esse meio nos sugere, que é o de se confrontar com um mundo que tem as suas próprias histórias. Então, talvez você esteja chamando de jornalismo, eu chamaria assim de um diálogo com uma expressão que não é só do sujeito artista, mas é uma expressão também das coisas, dos objetos, do mundo, das pessoas que estão diante da câmera. Agora, acho complicado estabelecer essa fronteira quando você diz assim, bom, talvez um deficiente visual, essa característica documental, jornalística, ela sai um pouco de cena e a imagem se torne mais dramática. Eu não sei se foi assim que eu entendi a sua colocação. Eu quase não arriscaria entrar nessa discussão. A gente tem talvez colegas aqui que poderiam discutir isso melhor, mas eu duvido um pouco. Eu acho assim que os dois aspectos estão igualmente presentes. Se a gente assume a fotografia de um deficiente visual igualmente não é uma expressão puramente intrínseca, quer dizer, você ainda precisa de uma matéria chamada luz, você ainda precisa de uma coisa chamada mundo para produzir a sua imagem, e eu parto do princípio, obviamente, que existe sim a possibilidade de um profundo diálogo com esses elementos. Eu percebo assim, nessas fotografias permanecem os seus aspectos mais extremos, que é o da comunicação, da expressão de um indivíduo e da manifestação desse mundo exterior. Enfim, agora, se essa fotografia merece ou não ser chamada de documental, jornalística, não me parece assim o eixo mais prioritário assim, para a gente encaminhar essa discussão. Eu queria aproveitar e entrar nessa discussão, eu achei interessante, porque a ideia de que a câmera fotográfica capta o real é uma ideia que conceitualmente ela já foi muito importante, mas hoje ela já, a partir, sei lá, do início do século XX, esse conceito caiu por terra. O importante na câmera fotográfica não é o fato de que ele capta o real, mas que ele permite eu expressar a minha intenção de uma maneira muito consistente, é uma relojoaria, né? A importância da fotografia, por exemplo, na ciência, no jornalismo, não é porque ela capta o real. Ela está num outro contexto, que é o do estabelecimento de um processo de coerência coletiva. Então, se é um processo compartilhado e visto por muitos, a fotografia pode sim servir para ajudar a estabelecer esse processo de construção de realidade, né? No caso de um não vidente produzindo esse trabalho, é evidente que ele vai falar de uma realidade como o fotojornalista também fala. Ele fala de uma realidade subjetiva, como ele expressa o seu ponto de vista do mundo através dessa mediação. Eu acho interessante quando eu vejo o trabalho, como esses que a gente vai ver aí fora daqui a pouco, um não vidente vai trabalhar metaforicamente a partir, com imagens, o universo dele. E era isso que eu dizia na minha fala, que o interessante é que ele me faz ampliar a minha percepção de
aspectos da minha sensorialidade que eu não tenho tão desenvolvida quanto a dele. Que você também levantou esse aspecto dessa oposição de anestesia e estese, né? Ele tem uma sensibilidade ampliada que ele vai traduzir pelo formato, pelo canal visual, e que ele vai me dar uma apreensão a partir eu vou aprender a partir da subjetividade dele. Não é possível eu achar, quer dizer, assim, o Arlindo Machado escreveu um livro que chama-se A Ilusão Especular. É um livro, é um assunto extenso, não vai dar para a gente discutir aqui. Mas é exatamente a ideia de que a câmera não capta o real, mas ela trabalha num processo muito interessante de construção de um real. Mas ela tem pelo modo como ela constrói essa imagem e guarda algumas semelhanças do modo como a retina produz a imagem, então tem essa ilusão de realidade. Mas é muito importante, e a gente debate muito isso no curso mesmo, porque muitas vezes os alunos vêm com esse conceito, né? E a gente não quer porque senão você invalida o trabalho esse trabalho que eles estão falando, que eles estão produzindo. Quer dizer, eles estão produzindo visões de realidade a partir da subjetividade, como todos nós. E isso aqui é interessante, porque eles constroem a partir de um aspecto da sensorialidade que eu não tenho. Então, a deficiência visual passa a ser um trunfo, porque ele tem outros aspectos sensoriais desenvolvidos que ele pode, a partir do que eu estava dizendo, de que a linguagem se constrói nesse engajamento sistemático com a realidade. Esse trabalho continuado vai acabar por construir uma fotografia de não videntes, como a gente está vendo do Balca. É assim que eu entendo. Boa noite. Eu vejo a fotografia como um momento único, ou seja, que aquilo pode ser reproduzido várias vezes a partir do momento que você tem a intenção de fazer aquilo. Ou seja, você põe 2 ou 3 máquinas num ponto determinado, você consegue repetir, reproduzir aquilo. Numa câmera, você tem o seu ponto de vista e aquilo é único. Se não tem outra pessoa com outra câmera no mesmo lugar que você está, na mesma posição que você está, você não vai ter uma imagem nem próxima, nem parecida. Ou seja, aquele ângulo que você tem é seu. Eu não sei como é que foi produzido o material deles, mas isso me remete totalmente a um trabalho que eles foram tatear o que eles foram fotografar e te dá uma percepção. Não vi o trabalho ainda, posterior vou estar vendo, e vai me dar uma visão de altura, de textura, de profundidade, uma coisa que às vezes para nós, que nós somos visuais, a gente não tem, que eu acho que eles vão conseguir traduzir isso para nós. Então, que nem você estava questionando, é questionável sempre o autor da imagem. Eu acho que a partir do momento que você está num determinado local, que você não controla, o autor da imagem sou eu. Então, eu produzi aquilo lá. E outra pessoa pode ter produzido, porém de outro ângulo. Então, aquilo lá é único. Eu acho que é um momento único. É isso que eu queria perguntar para vocês, se vocês acham que é dessa forma que funciona. E o material deles, possivelmente, eu estava imaginando aqui que eles devem ter tateado alguma coisa, alguém deve ter direcionado, olha, o objeto que você viu está nesse determinado ângulo, dessa forma que você vai tirar foto, e isso aí vai produzir o material que a gente está vendo depois. Obrigado. Eu não, assim, na minha fala, eu não pretendo abolir a noção de autoria. O que eu pretendo é tornar essa noção de autoria permeável a uma série de diálogos que fazem, no final das contas, que o indivíduo não fale consigo mesmo, né? Se você se coloca diante de uma imagem e estabelece um